Olá, meu nome é Pedro Doria e essa semana no Conversas com Meio eu tenho como convidado o professor Otávio Amorim Neto. Otávio é professor da EBAP-FGV, da Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Ele é cientista político e ele é um cientista político no cenário brasileiro atual, na academia brasileira, muito raro. E muito raro pelo seguinte, uma das especialidades dele, não a única, mas uma das especialidades dele é o estudo da relação entre as Forças Armadas e a política. E é muito curioso que seja raro. Na verdade, de certa forma, é um testemunho para o quanto que o Brasil avançou na nova república, o fato de que isso seja raro. Por um motivo muito simples. As Forças Armadas, principalmente o Exército, estiveram o tempo todo envolvidos de alguma forma na política brasileira. Afinal de contas, a gente está falando de uma república que nasce com um golpe militar impetrado por um general de 5 estrelas, porque o Marechal é isso, o Marechal Deodoro era um general. E isso se mantém por toda a história da república até o golpe de 1964. Quando o poder é retornado para os civis em 1985, quando sobe a rampa o presidente José Sarney, aos poucos foi se consolidando a impressão, isso aconteceu tanto dentro da academia, entre cientistas políticos, como aconteceu também nas redações habituadas, os pedaços das redações habituados à cobertura da política, foi se consolidando a impressão de que essa relação tão íntima tinha se tornado uma coisa do passado. E repentinamente a gente percebe que não. Não estou sugerindo de forma alguma que tenha havido um rompimento da democracia. Mas nós estamos vivendo o governo de um presidente que pressiona os limites da democracia e faz parecer que deseja, ou ao menos desejaria, se assim conseguisse, um golpe de Estado a toda hora. E faz parecer isso acompanhado de um grupo de generais que estão dentro do Palácio do Planalto. São 3 generais hoje dentro do Palácio do Planalto, sem contar com o vice-presidente da República, que também é um general, que ficam fazendo malabarismos, né, de não se envolver com a ameaça de um golpe, mas, por outro lado, de dar apoio ao presidente da República. O que eu queria ouvir do Otávio era, vem cá, o que aconteceu de 1985 para cá? Houve algum tipo de evolução nas Forças Armadas, evolução democrática mesmo, de consciência democrática, de compromisso com a democracia? Como é que é a formação desses oficiais que chegam a general? Em que momento nós estamos? E, evidentemente, aos olhos dele, qual é a possibilidade de as Forças Armadas, de o Exército Brasileiro, se envolver com um golpe de Estado? Isso eu já adianto para vocês. Ele não enxerga essa possibilidade. Mas, é claro, nunca é tão simples assim. Então, eu não quero de forma alguma enrolar mais do que necessário essa introdução. Vamos à minha conversa com o professor Otávio Amorim Neto. Otávio Amorim Neto, muito obrigado por conceder essa entrevista. Obrigado a você, Pedro Doria. Vamos... Otávio, eu queria começar, eu tenho feito essas várias conversas para tentar entender um pouco como é que as pessoas estão vendo o momento político no Brasil. A gente está vivendo um momento muito ímpar, né? Muito particular da história. Desde 1985 que a gente não vê nenhum tipo de flerte com o final de uma democracia, né? Isso, aliás, não parecia que fosse um espectro que voltaria a nos rondar. E eu tenho para você algumas perguntas em particular. Eu queria começar pelas Forças Armadas em geral, mas pelo Exército Brasileiro em particular. A gente tem um problema na imprensa, no jornalismo, que é o seguinte: eu faço parte de uma geração que se formou e começou a trabalhar cobrindo política imediatamente logo depois do processo de democratização.
entre ali o final do governo Collor e início do governo Fernando Henrique. A gente, diferentemente da geração anterior, a gente nunca prestou atenção no Exército. Ficou aquela coisa tipo, esquece, isso não tem mais nada a ver com política. São aqueles ministros calados que ficam lá e de vez em quando a gente vagamente sabe qual é o nome do comandante do Exército. No final do governo Dilma e no início do governo Temer, de alguma forma, o general Vilas Boas, que era então o comandante do Exército, começou a aparecer um pouco mais. Teve aquele momento um pouco esquisito em que ele mandou, através de um tweet, um recado velado para o Supremo, né? Esperamos que o Supremo tome a decisão correta. Eu estou parafraseando aqui. Sim. Muitas pessoas, isso vale para mim, meio que achou aquilo esquisito, mas deixa para lá. Como é que você vê? Deixa eu fazer uma pergunta genérica para a gente começar. Como é que você vê o Exército Brasileiro hoje? Eu vejo o Exército Brasileiro numa situação extremamente ambígua. E por razões muito claras, né? Ele nunca teve tanto poder político desde 85. E, ao mesmo tempo, o comandante do Exército, o general Pujol, está tentando, de maneira intensa, desassociar a imagem do Exército dos militares que estão no Palácio do Planalto e nos ministérios, seja primeiro, segundo, terceiro escalão. Essa é uma manobra muito difícil, por conta do grande número de militares. As últimas matérias que eu vi sobre o assunto na imprensa já sugerem haver 3.000 oficiais das mais diversas patentes servindo em várias funções eminentemente civis. Então, isso já é um problema. Segundo, o presidente da República tem feito um esforço muito grande de associar o Exército ao seu governo. Ele falou isso numa das suas últimas manifestações num domingo em Brasília. As Forças Armadas estão conosco. Outra maneira pela qual o presidente Bolsonaro tem tentado associar o Exército ao seu governo vem desde a sua posse, que é a sua presença muito frequente em cerimônias militares. Os presidentes da República têm que participar de algumas cerimônias militares. Mas Bolsonaro certamente criou um novo padrão. E o objetivo político é esse. Agora, em termos de consequências dessa situação ambígua, o que é que temos com relação ao Exército? E também pode-se dizer as outras duas forças. No ano passado, as Forças Armadas conseguiram realizar pleitos que vinham fazendo há décadas. Em primeiro lugar, aumento dos salários, melhoria nas carreiras, mas isso ficou mais claro para a opinião pública. Mas não se pode esquecer também das decisões tomadas no final de dezembro do ano passado, antes da pandemia, quando o principal item da agenda do Congresso e do Executivo era a aprovação do orçamento de 2020. Então, tivemos dois fatos muito interessantes. O Executivo autorizou uma apropriação de em torno de 7 bilhões de reais para a Engeprom construir 4 fragatas. No Ministério da Economia se esperava que esse aporte viria ao longo de 3 anos. Veio de uma vez só. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que o presidente da República, valendo-se das suas prerrogativas constitucionais, inscreveu na lei orçamentária que o orçamento de investimento da defesa não seria contingenciado. Essa é uma velha demanda das Forças Armadas. Aliás, qualquer burocracia pública não gosta de ver seu orçamento contingenciado. Mas as Forças Armadas têm reclamado muito disso há muito tempo, porque esse contingenciamento
afeta o planejamento de longo prazo, sobretudo para os grandes projetos, por exemplo, da Marinha, de construção do nosso submarino propulsionado a energia nuclear. E no final do ano também veio aquele documento legal permitindo militares da reserva trabalharem no serviço público, recebendo um aumento de 30%. Isso veio no bojo daquela crise de administração de demandas da Previdência Social, né? Porque com a reforma da Previdência várias pessoas se anteciparam e pediram suas aposentadorias, e isso criou uma demanda muito grande que a Previdência Social não deu conta. A solução do governo Bolsonaro foi fazer o quê? Chamar os militares. Então, de fato, os militares conseguiram grandes benefícios corporativos em 2019. Isso os prendeu mais ainda ao governo Bolsonaro. Claro que há também uma convergência ideológica de vários setores das Forças Armadas com o programa de Jair Bolsonaro. Aliás, durante a campanha de 2018, ele prometeu que as Forças Armadas, em primeiro lugar, ajudariam o seu governo, teriam uma participação no governo, e mais, disse que o ministro da Defesa seria um oficial. Isso não era novidade absoluta, porque naquele momento o ministro da Defesa já era um general de 4 estrelas, o general Luna, nomeado em fevereiro de 2018 pelo então presidente Michel Temer. Então, essa é a situação das Forças Armadas hoje em dia, de enorme ambiguidade. Há coisas muito positivas, aspectos muito positivos do ponto de vista corporativo. Agora, os riscos estão aí. O governo Bolsonaro, se fracassar, vai acabar manchando a boa imagem que hoje as Forças Armadas têm e que custou muito a recuperar. E também essa associação excessiva que o presidente Jair Bolsonaro tem tentado fazer das Forças Armadas ao seu governo pode, em algum momento, estimular oficiais intermediários a agir politicamente ao arrepio do alto comando, no caso de uma crise gravíssima que acometa a presidência. Isso no curto prazo. Agora, nós temos que pensar no longo prazo também, não apenas da democracia, mas das Forças Armadas. Vamos pensar hoje na cabeça de um jovem tenente ou de um aspirante que está nas academias militares. O que ele projeta para o futuro dele? Ser um oficial que seja um grande especialista na arte da guerra ou virar um ministro encarregado das relações civis militares, ou virar um ministro encarregado da saúde pública, ou ver os militares envolvidos com educação. Esse sinal é muito complicado, porque na cabeça, sobretudo do jovem oficialato, vai desviá-los da sua função precípua e primordial, que é a defesa nacional. O que significa a reiteração de uma velha regra da história da humanidade. Quanto mais as Forças Armadas de um país se dedicam a atividades políticas, menos elas ficam ou estão preparadas para a defesa nacional no seu sentido estrito, para guerrear. Então, essa é a situação, de maneira muito sintética, das Forças Armadas e, sobretudo, do Exército, durante esse período da presidência, durante esses quase 17 meses da presidência de Bolsonaro. Deixa eu então Deixa eu dar uma pincelada em como que eu entendo a história do Exército ao longo do século XX, para você me ajudar. De um livro sobre o tenentismo. Sobre o tenentismo, pois é. E eu vou te pedir o seguinte favor. O primeiro me corrija se você achar que eu estou lendo alguma coisa errada. Uhum. Mas eu quero fazer esse desenho para você tentar me ajudar a pincelar como é que é a cabeça dos militares hoje. Como é que eu compreendo a coisa? Eu compreendo a coisa da seguinte forma. Ali, a partir dos anos 1910, pós-governo do presidente Hermes da Fonseca,
a gente teve um processo de profissionalização do oficialato das Forças Armadas. Antes era uma coisa de gente que vinha da elite e, de repente, passou a ser gente que se formava estudando a arte da guerra, junto com os alemães, juntos com os prussianos, né? E com os franceses em particular, mais tarde com os americanos, mas essencialmente se profissionalizou. A primeira geração de tenentes fez o tenentismo e consolidou uma coisa que já vinha da geração anterior, que era uma certa idealização do militar a respeito de si mesmo, de que ninguém via de forma mais pura e ética e honesta os desígnios do país do que as Forças Armadas. Nenhuma outra organização, nenhuma outra estrutura da burocracia estatal tinha mais honestamente, romanticamente, em boa conta e com os objetivos do futuro da nação. É isso que move, de certa forma, o tenentismo. É isso que leva ao fim da Primeira República em 1930. Eles estão lá na Revolução junto com Getúlio. Eles se dividem, evidentemente, né? Tem gente que vira comunista, tem gente que vira conservadora, tem gente que vira trabalhista. Os tenentes se espalham, mas aquela cabeça continua no Exército. Ela está lá na cabeça do Dutra em 45. Ela continua nas várias tentativas, flertes e tentativas reais de golpe que acontecem até 1964. E são oficiais generais que pertenceram à geração dos tenentes que fazem o golpe de 1964. Com essa mesma cabeça, ninguém quer melhor, ninguém representa melhor o que o Brasil é do que suas Forças Armadas. É o chamado salvacionismo militar, né? É o chamado salvacionismo militar. O problema é que eles se mostram nobres fora o fato de ter sido uma ditadura que, principalmente a partir de 1968, se mostrou uma ditadura extremamente autoritária, extremamente sangrenta, se mostrou também um regime incompetente. Tentou alavancar o país com milagre econômico, desmontou, entrou numa decadência tal que, num determinado momento, de certa forma, foram salvos pelo Geisel e pelo Golbery, que perceberam que era a melhor coisa para as Forças Armadas era assumir o controle da entrega para os civis. Entregaram para os civis e, a partir dali, o Exército retroagiu e a história que eu tinha na cabeça é que retroagiu para nunca mais voltar. Obviamente, eu estava errado. Essa cabeça de que ninguém representa melhor o Brasil e, portanto, ninguém pode dirigir o Brasil melhor do que as Forças Armadas, porque, afinal de contas, os políticos são, por natureza, corruptos, etc. Isso ainda existe com a força que existia? Como é que funciona isso hoje? Olha, eu acho que ainda há resquícios do salvacionismo militar, mas as Forças Armadas mudaram muito desde 85. Só um detalhe importante. Diante da escassez de recursos que começa a afetar as Forças Armadas, principalmente a partir do fim da Guerra Fria, década de 90, e por conta da grande crise econômica brasileira, à época, causada pela hiperinflação, e também por conta das novas demandas da sociedade, o que é que as Forças Armadas fizeram diante dessa nova circunstância financeira? Investiram muito em educação. E essa foi uma boa decisão. Já que não temos mais recursos para os nossos grandes programas relacionados a plataformas de armas, vamos então formar o melhor oficialato possível. Então, a profissionalização foi aprofundada esses anos. Ainda que as Forças Armadas tenham sempre se recusado a pedir desculpas pelo regime militar, como em algum momento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sugeriu, e tenham também sempre reagido muito duramente a qualquer esforço de revisão da lei da anistia, o fato é que desde 85 nunca as Forças Armadas
se conformaram tanto aos preceitos constitucionais. Nunca as Forças Armadas brasileiras se adequaram tanto a um regime democrático, sobretudo se comparado à experiência de 46 e 64. E houve um esforço muito consciente de resgate da imagem das Forças Armadas aos olhos da população. E os resultados vieram. As Forças Armadas, a partir de determinado momento, passaram a ser uma das instituições com a maior confiança do povo brasileiro, junto com as igrejas. Outro fato muito importante para o resgate da imagem das Forças Armadas, que tinha sido negativamente afetada pelo fim do regime militar, foi a experiência no Haiti, foi aquela nossa missão de 13 anos no Haiti. E todo esse esforço é simbolizado pelo mote do Exército hoje: braço forte, mão amiga. Então, em determinada altura, sobretudo ao final do segundo governo do Lula, ao final da primeira década do século XXI, nós tínhamos chegado a um estado das relações civis militares no Brasil que nunca havia acontecido na nossa história. Uma enorme subordinação dos militares à autoridade constitucional dos governos democráticos e uma integração sem precedente dos civis na política de defesa. Você sabe muito bem que o Ministério da Defesa foi criado em 1999, no começo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Mas foi um processo muito lento e só sob a gestão do ministro Nelson Jobim, ministro da Defesa do Lula a partir de 2007, é que o Ministério da Defesa, sob liderança civil, passou a encabeçar projetos extremamente interessantes. Daí vieram a Estratégia Nacional de Defesa, publicada no final de 2008, e veio a promulgação da Lei da Nova Defesa de agosto de 2010, que fortaleceu o papel do ministro da Defesa na hierarquia de comando da área de defesa e também determinou a criação de uma carreira de analista civil de defesa no Ministério da Defesa. Essa promessa nunca saiu do papel e o cumprimento dessa promessa era fundamental para a consolidação das reformas iniciadas em 99. Quando o Raul Jungmann foi nomeado ministro da Defesa pelo Temer, em maio de 2016, ele, quando assumiu, disse que um dos principais projetos do Ministério da Defesa sob sua gestão seria finalmente fazer os concursos públicos para esses 110 cargos de analista de defesa. Pois bem, logo depois, 2017, o governo Temer começa a ter sérios problemas políticos e aí ele começa a se apoiar politicamente nas Forças Armadas para compensar não sua fraqueza parlamentar, porque Temer tinha uma grande e sólida maioria no Congresso, mas sua fraqueza na sociedade e a sua falta de legitimidade por conta da confusão que foi a destituição legal de Dilma Rousseff. E aí você já contou essa história. De repente e de forma abrupta e descoordenada, os militares retornam para o centro da arena política no Brasil, nos levando de volta às emoções da década de 50, da década de 20. E esse fenômeno clássico da República Brasileira, o chamado pretorianismo militar, a intervenção dos militares na política, a tutela do processo político pelos militares, volta novamente a ser uma das grandes características da nossa política. É algo assim realmente muito surpreendente. E não apenas os jornalistas da sua geração deixaram de se interessar pelo tema. A própria ciência política, a partir do final da década de 90, considera o assunto resolvido e as agendas de pesquisa começam a se desviar do estudo do papel das Forças Armadas na política. Só poucos colegas continuaram
estudando constantemente o tema. Cito aqui Maria Celina da Araújo, Fundação Getúlio Vargas e hoje PUC, Jorge Zaverucha, da Universidade Federal de Pernambuco, Hector Sampierre, na Unesp. 3, de uma comunidade de ciência política em expansão permanente desde o final da década de 90. Então, hoje em dia, nós, os analistas profissionais, professores de ciência política, nos vemos como coletividade, porque há várias exceções, despreparados e mais sem inclinação para analisar o papel dos militares na política. Então, há esse problema que vem desde a década de 90. Mas há também a natureza da própria instituição militar. A instituição militar é muito opaca, Pedro. Olha só, quando os partidos tomam uma decisão importante, em geral, ou nas comissões de Câmara e Senado, ou no plenário de Câmara e Senado. Quando há uma votação de madrugada, Pedro, na manhã seguinte é possível para qualquer pessoa, no Brasil ou no mundo, descarregar a planilha com a votação, saber como cada parlamentar votou, como cada partido votou, e, claro, pode ter acompanhado ao longo das semanas pela imprensa as brigas entre os partidos e dentro dos partidos para ver que posição tomar. Agora eu lhe pergunto, o que nós sabemos do alto comando do Exército? Sabemos que é o general Pujol. Mas como é que se distribuem as opiniões lá dentro? Não sabemos. Não é porque nós deixamos de estudar o tema, é porque é realmente difícil. É uma grande burocracia, na verdade essa burocracia é a materialização do Estado-nação e ela é fechada por uma série de razões de Estado. Agora, isso é importante para a atividade principal das Forças Armadas, a defesa, em última instância, a guerra. Quando essa organização vai para o centro da arena política, numa democracia, aí cria-se um enorme problema. Porque a política deixa de ser aberta, como é com os partidos no parlamento, e passa a ser fechada, ser realizada dentro de arenas, às quais jornalistas como você não têm pleno acesso, ou analistas políticos como eu e centenas de outros colegas também não têm acesso. Otávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que existe um mal fundador? O que eu quero dizer é, por exemplo, a decisão do presidente Temer de fazer a intervenção militar na segurança do Rio de Janeiro no ano final do mandato dele. Foi isso que trouxe politicamente o Exército? Ou você acha que foi a turma de camisa da seleção convocando que de alguma coisa... A intervenção federal no Rio de Janeiro ajudou. Quer dizer, eu estou tentando sistematizar os dados. Na verdade, a presença de oficiais na burocracia federal vem aumentando desde o governo Dilma. Mas havia razões para isso. Os grandes eventos, Copa e Olimpíadas. Havia uma questão importante de segurança ali. E também naquele período houve uma série de emergências e catástrofes no Brasil. E as Forças Armadas no mundo inteiro ajudam nessas obras. Deslizamentos, desabamentos, incêndios como há em Portugal e no Brasil também. Só que naquela transição do governo do governo Dilma para o governo Temer e depois todas as dificuldades que envolveram a presidência de Michel Temer, o chefe do executivo recorreu a uma tática clássica. Deixa eu te lembrar um precedente. Itamar Franco hoje tem uma ótima imagem por conta do Real, depois da eleição do Fernando Henrique. E 94 é realmente o início de 2 décadas muito virtuosas que nós tivemos na nossa vida democrática. Na verdade, as 2 décadas que vão de 94 a 2013 são possivelmente as melhores décadas da história brasileira, se nós levarmos em conta não apenas a democracia, o fato de nós termos combinado pela primeira vez na história a democracia, algum crescimento econômico, uma inclusão social grande e considerável e um prestígio internacional que nós nunca havíamos tido antes. Então Itamar ficou com essa imagem. Agora, se qualquer analista for olhar em detalhe, estudar o governo Itamar, o começo foi dificílimo. Você deve se lembrar. E Itamar recorreu ao apoio das Forças Armadas.
o orçamento militar aumentou por conta disso e vários oficiais ocuparam cargos eminentemente civis. Então, exemplo, o general Baima Deni foi ministro dos transportes de Itamar Franco. Quem se lembra disso? Ninguém se lembra disso agora. Mas isso é uma manobra clássica na história da República. Fernando Henrique Cardoso falou isso em 2018, quando o general Luna foi nomeado. Presidentes fracos se apoiam nas Forças Armadas. E é bem verdade. Jorge Zaverucha e Flávio Rezende, dois colegas da Universidade Federal de Pernambuco, têm um artigo publicado numa revista internacional, a International Political Science Review, em que eles mostram isso com dados. Os presidentes, o orçamento militar brasileiro não tem a ver com grandes desafios geopolíticos, porque a América do Sul é uma região relativamente pacífica. O orçamento militar brasileiro é determinado por essa troca entre o presidente e as Forças Armadas. Um presidente fraco troca orçamento por governabilidade. É o que afirmam Jorge Zaverucha e Flávio Rezende. Esse artigo foi objeto de controvérsia dentro da ciência política brasileira. Várias pessoas disseram, olha, o Zaverucha e o Rezende exageraram, não é bem assim. Bom, a partir do governo Temer, o artigo é de 2009, a partir do governo Temer de 2016 é que se viu a percussiência das proposições desse trabalho do Jorge Zaverucha e do Flávio Rezende. Então, essa história, para o que está acontecendo hoje e o que tem acontecido desde o governo Temer, não é novidade para quem estuda a história militar brasileira desde o início da República. Um dos comentários que você fez foi uma questão de modernização da educação dos oficiais nesse período dessa República de 85. Não sei como é que a gente chama ela no momento, se a gente continua chamando ela de Nova República, mas enfim. Mas a impressão que eu tenho, quando General Heleno, General Hamilton Mourão, quando esses generais com os quais nós estamos nos familiarizando mais, falam, de alguma forma, de uma leitura de história brasileira, eu percebo sempre uma visão histórica, não é apenas ultrapassada, também é uma história tal qual lida entre o final do século XIX e primeiros 20 anos do século XX, que é extremamente conservadora, extremamente maniqueísta e que mesmo entre historiadores mais conservadores já é meio que ultrapassada, né? Uma coisa meio de cultivo de heróis nacionais, sei lá, parece que a gente está na ditadura Vargas, parece que a gente está... essa foi a história que eu aprendi, talvez não seja tão antiga assim, porque essa foi a história que eu aprendi no colégio, mas eu aprendi durante a ditadura militar. Isso continua, desse ponto de vista, a educação deles continua tão para trás assim? Eles continuam vendo de forma tão maniqueísta a história do Brasil? E olha, eu acho que não. Mas depende de que escola militar se vai. Há várias. Existe a Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, existe a ESG, a Escola de Guerra Naval, a UNIFA das Forças Aéreas, a Universidade da Força Aérea. Então, depende também do posto do oficial. Claro, você citou oficiais de 4 estrelas, mas deixa eu te lembrar uma coisa, Pedro. Houve uma integração muito grande também de civis nessas escolas militares. Recentemente, nos últimos anos, houve concursos para professor de Ciência Política e Relações Internacionais, para a ESG Rio, ESG Brasília, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Essa interação entre civis e militares, no âmbito acadêmico, certamente ajudou a renovar as ideias de vários setores das Forças Armadas. Mas um ponto extremamente sensível é o que aconteceu em 1964. E aí nós não conseguimos avançar. Você se lembra que quando cai a Dilma, o PT, a executiva nacional do PT, faz um pronunciamento lamentando os erros que cometeu
ao longo daqueles 13 anos e quase 5 meses de governo, dizendo que um dos principais erros foi não ter formado oficiais nacionalistas e democráticos. Olha, isso é um absurdo falar isso, porque depois de 13 anos, se não conseguiram, a culpa não é apenas do outro lado. O fato é que não houve investimento de capital político por parte dos civis para mudar alguns aspectos da educação militar. E não é no sentido de formar quadros democráticos e nacionalistas como o PT. Eu acho que a grande maioria dos oficiais brasileiros é composta por democratas e nacionalistas. A questão é o entendimento da história. E aí isso novamente remete a um fato ao qual nem todos estão atentos, que é a Comissão da Verdade no governo Dilma. Gerou muito conflito. Não sei se você deve se lembrar, mas em algum momento, quando já se esboçava claramente algumas das principais conclusões do relatório, o Nelson Jobim e os 3 comandantes das forças foram ao Lula, isso ainda na época do Lula, pedir demissão se setores do governo do PT pedissem a revisão da lei de anistia perante o Supremo Tribunal Federal. E aí veio o governo Dilma, e o governo Dilma, por conta do histórico de compromisso da Dilma com direitos humanos e também... Ela foi vítima de tortura. E também do resgate, da memória, do que se passou entre 64 e 85, aí ela bancou a Comissão da Verdade. E as conclusões finais vieram no final do seu primeiro mandato, que foi muito conturbado pela eleição, que ela quase perdeu. A vitória foi extremamente complicada, ela destruiu a economia e logo depois veio aquela grande crise. Então, de fato, o colapso econômico a partir de 2015, os grandes escândalos de corrupção revelados pela Lava Jato, ajudaram, digamos, a enfraquecer os governos civis e a pavimentar o caminho para o retorno dos militares para a arena política. Mas os problemas já tinham sido iniciados antes de 2015. A Comissão da Verdade e a maneira como ela foi conduzida, sobretudo seu relatório final, que não podendo acusar do ponto de vista legal os mandantes de violações de direitos humanos, resolveu adotar a estratégia de envergonhar as pessoas. Já que não podemos punir legalmente, vamos envergonhá-las. Então, se publicou uma lista de próceres do regime militar envolvidos com a violação de direitos humanos. E essa lista causou enorme comoção dentro das Forças Armadas. Só para te lembrar, um general muito importante durante o governo Temer, o general Etchegóin, que foi o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, processou a título pessoal a Comissão da Verdade por ter incluído seu pai nessa lista final de violadores de direitos humanos. Então, foi mais um dos grandes azares da história brasileira, porque esse elemento extremamente explosivo, disruptivo das relações civis militares acontece num momento em que a economia estava para implodir e escândalos de corrupção devastadores estavam para ser revelados. Então, eu diria que esses elementos foram importantes para criar esse caldo, esse caminho favorável ao retorno dos militares. Mas decisões individuais de presidente tiveram também um impacto. As do Temer e a de Jair Bolsonaro. Pois é, e é engraçado você citar a questão da Comissão da Verdade, porque de certa forma foi um azar mesmo, né? Porque a começar pela cabeça era o Zé Carlos Dias, que é um cara não só muito hábil, como tucano, que estava no comando. A Dilma teve um cuidado ali na composição da comissão para que não parecesse uma coisa petista, né? E que para que fosse conduzida de alguma forma hábil.
E, no entanto, sim, ela calhou de terminar no momento em que o país estava... Então, relendo a história brasileira recente, o que é que se diz? O que é que explica a eleição do Bolsonaro, que abre caminho para um presidente que traz os militares para dentro do Palácio do Planalto? Não é apenas a crise econômica, não é apenas os escândalos de corrupção, não é apenas a violência civil que graçou no Brasil nos últimos anos da era do PT, mas também a Comissão da Verdade. Isso trouxe de volta, começou a trazer de volta os militares para a arena política. Esses quatro elementos, reativaram o salvacionismo em alguns setores das Forças Armadas. Agora, Otávio, o que você... Eu não só compreendo, como eu concordo com a leitura que você está fazendo. Ela me parece fazer todo sentido, mas ao mesmo tempo me parece que você está dizendo o seguinte: a gente passa os melhores 20 anos da história do Brasil independente, de mais profunda consolidação de um processo democrático. O Brasil, enfim, parece que vai se consolidar como um país relevante diplomaticamente no mundo. Finalmente parece que vai integrar, porque não é só a integração econômica, né? Antes do governo Lula, que fez a integração econômica, você teve a integração na educação no governo Fernando Henrique. Quer dizer, os governos Fernando Henrique e Lula são governos muito ímpares na história brasileira, no sentido positivo da palavra. Nem nesse instante ainda existe um interdito num pedaço da história no Brasil que a gente não pode ver. É isso? Como assim? O que é que você quer dizer? O que eu quero dizer é, a gente não pode encarar a ditadura? O que aconteceu é que aqueles 20 anos não resolveram uma das questões fundacionais da República, a questão militar. Parecia que tinha resolvido. E aí eu recomendo fortemente a quem está interessado em ler bons trabalhos acadêmicos, um livro recente, de 2017, de dois colegas, um americano e outro espanhol. O americano é o David Payan Berlin, professor da Universidade da Califórnia, e o outro é Rafael Martínez, professor da Universidade de Barcelona. Eles fizeram um trabalho comparativo entre Argentina, Brasil, Chile e Uruguai, em termos do grau de democratização das relações militares nesses quatro países do Cone Sul, que haviam passado por regimes autoritários, ditaduras militares nas décadas de 60, 70 e 80. E o que é interessante é que Argentina e Chile são os que tiveram melhor desempenho em termos de democratização das relações civis militares e de fortalecimento do controle dos militares pelos civis. E Brasil e Uruguai estão na rabeira. E o que é que eles falam? O Brasil, as elites civis brasileiras, optaram por uma estratégia de baixo custo para lidar com as Forças Armadas. Essa estratégia de baixo custo se manifesta, sobretudo, em crises. Você se lembra daquela crise que houve no começo do primeiro mandato do Lula, entre o então ministro da Defesa, o embaixador Viegas, e o comandante do Exército, o general Albuquerque? Houve uma recusa do Viegas, né? Isso foi em 2006, se eu não estou enganado. Perdão, 2005. Isso, as Forças Armadas não quiseram, o Exército não quis o Viegas como ministro, né? Isso eu não sei. Quer dizer, o que eu sei é que as Forças Armadas não gostam de diplomatas do Ministério da Defesa. Aí é um bom ponto. Porque as funções são diferentes e não devem ser misturadas. Ainda que já tenha havido militares que exerceram o papel de ministro das Relações Exteriores. Mas eu concordo com esse ponto. Acho que um diplomata chefiando a defesa, como houve duas vezes sobre o PT, Viegas e Celso Amorim, não é a melhor escolha. Ainda que os dois quadros individualmente sejam muito capacitados, mas é uma questão mais política e de realmente
de diferenciar os papéis da defesa e da diplomacia na implementação da grande estratégia nacional e da política externa brasileira em geral. Mas ali naquele conflito entre o Viegas e o general Albuquerque, venceu o general Albuquerque. Quem caiu foi o ministro da Defesa. Lula não quis bancar o custo de manter seu ministro civil e de dar um tranco no Exército. E isso aconteceu várias vezes. Veja qual foi a reação do governo Temer com relação ao general Mourão e suas declarações bombásticas. Olha, ele perdeu o posto lá que ele tinha, que era um posto muito importante dentro das Forças Armadas, comandante da região sul, comandante do Comando Militar Sul, não foi punido. Ele apenas foi para um posto burocrático inferior, mas não houve punição. É mais uma manifestação dessa estratégia de baixo custo. Agora, essa estratégia de baixo custo, ao fim e ao cabo, não saiu barata. O custo era baixo no curto prazo, no acumulado do médio e longo prazo, o preço saiu caríssimo. Os militares continuaram lamentando profundamente a sua ausência no centro do Poder Executivo. Não sei se você se lembra, em 2015, quando o governo Dilma já estava em modo de desespero, ela elimina o status ministerial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Pela primeira vez na história da República, não havia nenhum oficial das Forças Armadas no primeiro escalão do Executivo Federal. Isso também gerou muito ressentimento político no seio das Forças Armadas e o desejo de voltar. E o Temer atendeu esse desejo, e aí quando o Bolsonaro é eleito, esse desejo é satisfeito plenamente, imagino. Então, tem uma conta aí, em geral, quando a gente se refere ao governo Dilma, a gente se fala muito da inabilidade política dela na lida com o Congresso Nacional, a gente fala muito da inabilidade na condução da política econômica, mas tem um terceiro ponto aí, que é a inabilidade na lida política com as Forças Armadas, né? Pois é, a inépcia da ex-presidente Dilma era generalizada, isso já se sabia dentro do PT quando o Lula a escolheu em 2009. Ela sempre foi reconhecida dentro do PT como uma pessoa com pouca habilidade política. Foi uma surpresa enorme dentro do PT quando o Lula escolheu. Mas como o Lula era muito popular à época, tinha um poder incontrastável dentro do PT, aconteceu. Então é uma história trágica, é uma série de efeitos não antecipados da ação humana e nós precisamos nos debruçar sobre isso nos próximos anos na academia para entender em detalhe e com alguma precisão as razões pelas quais há essa reversão radical de um padrão que vinha se estabelecendo desde 85, que era o fato das Forças Armadas não terem mais uma ingerência na política brasileira. Nós aqui discutimos hipóteses muito boas e plausíveis, mas vamos precisar de mais pesquisa acadêmica nos próximos anos. Vamos falar do nosso momento agora. Nós temos essa pressão do presidente Jair Bolsonaro, que parece desejar um golpe de Estado, porém não parece ter força para fazer um golpe de Estado. Ele não parece ter o apoio das Forças Armadas, não na ativa. Embora exista essa ambiguidade que você descreveu logo no início por parte dos generais que estão no Palácio do Planalto. O trio de generais no Planalto, mais o vice-presidente, que é o general Mourão. Eu não tenho muita... Não me parece que o general Mourão está plenamente de acordo e fechado com os três generais do Planalto, e esses não parecem estar plenamente fechados com o comando do Exército Brasileiro. A maneira como eu estou descrevendo faz algum sentido para você? Como é que você lê o alinhamento desses personagens?
Eu leio cheio de dúvidas. Essas são minhas grandes questões. Hoje em dia, como analista político e analista preocupado com o papel das Forças Armadas. Qual é o grau de coordenação entre o alto comando e os generais que estão no Palácio Planalto? Bom, o Exército insiste em dizer que é uma separação, mas eles são colegas de turma, se conhecem, um tem o celular do outro. O general Ramos, até pouco tempo atrás, era membro do alto comando. O general Ramos está na ativa. Está na ativa, assim como o almirante Bento também está na ativa. Então, olha só, nós não sabemos. O comandante Pujol insiste em que há uma separação. Mas quais são as evidências disso? Um dia desse eu li um editorial no Estado de São Paulo que falava da coordenação entre o alto comando do Exército e os militares do Palácio Planalto, em torno de uma questão, de um tema. E se isso for mais frequente? As negativas, elas são feitas em público, mas nós não temos a informação ainda. E aí você vê como é complicada a presença dos militares na política por conta desse caráter hermético da organização militar. Se fosse partido, os partidos, a imprensa tem enorme acesso aos partidos, vê as brigas, participa das comissões, acompanha as reuniões das executivas nacionais. Os partidos realizam convenções em que o pau come, as facções dentro dos partidos falam o que querem um para os outros. É por isso que os partidos são a organização fundamental de qualquer democracia. Aí, muito bem, por uma série de razões que nós já discutimos, os militares voltam para o centro da política. E aí nós temos que lidar com a organização radicalmente opaca, baseada nos princípios da hierarquia e da disciplina. Então, só para te dar um exemplo do dilema que se coloca para um oficial servindo ao presidente Jair Bolsonaro em funções civis. Ora, hierarquia e disciplina é absolutamente fundamental para as Forças Armadas. Um oficial, mesmo na reserva, ele ainda está emocionalmente ligado aos valores do Exército. Você me permite ler uma passagem de um livro que eu recomendo a todos? É claro. A Construção da Identidade do Oficial do Exército Brasileiro. Denis de Miranda, um oficial do Exército Brasileiro que fez mestrado na PUC-Rio. Eu vou ler uma passagem curta na página 29. Não é uma análise escrita pelo Denis de Miranda. Ele simplesmente cita um texto da Secretaria-Geral do Exército, Pedro Doria. O parágrafo é o seguinte: a carreira militar não é uma atividade inespecífica e descartável, um simples emprego, uma ocupação, mas um ofício absorvente e exclusivista, que nos condiciona e autolimita até o fim. Ela não nos exige as horas de trabalho da lei, mas todas as horas da vida, nos impondo também nossos destinos. A farda não é uma veste que se despe com facilidade até com indiferença, mas uma outra pele que adere à própria alma irreversivelmente para sempre. Isso é um texto da Secretaria-Geral do Exército de 2002, capítulo 1. Então, para um presidente como o Bolsonaro ter pessoas com esses valores, é maravilhoso para eles. É maravilhoso para Bolsonaro. Mesmo estando esses oficiais na reserva, ou seja, não estão mais formalmente submetidos aos códigos disciplinares dos militares, mas culturalmente eles continuam submetidos. Então, como é que se faz política numa democracia com valores tão hierárquicos? Fica muito difícil. Uma democracia, o ministro tem que peitar o presidente da República às vezes. Agora, isso para um oficial general é dificílimo, mesmo estando ele na reserva. Porque o presidente da República não é apenas o chefe de Estado, o chefe de governo, ele é o comandante e chefe das Forças Armadas. Coloca os oficiais que lhe servem, que o servem como ministro, numa situação impossível. Às vezes, para ser um bom ministro, este ministro
tem que brigar com o presidente da República. O presidente da República erra como qualquer ser humano. E é para isso que ele tem ministros, para retificar seus erros. E aí chegamos, e essa é mais uma dimensão da enorme ambiguidade da posição dos militares no governo Jair Bolsonaro. Pois é, você estava falando sobre a falta de sinais que nós temos, e você tem razão, há poucos sinais. Agora, eu lembraria de duas figuras que me parecem importantes para a gente compreender esse cenário geral, que são os generais Maynard e o general Santa Cruz. O Santos Cruz. Os dois generais, o Santos Cruz, publicamente, não só peitaram o presidente da República, como foram ao limite da demissão nesse processo. O Santos Cruz é alguém com quem eu conversei algumas vezes em entrevistas e conversas informais. Ele me pareceu, sinceramente, uma pessoa de profundas convicções democráticas. Sim. Quer dizer, me parece também que o presidente buscou e demorou a encontrar esses oficiais com esse nível de fidelidade. Claro. Por quê? Porque Jair Bolsonaro nunca tinha tido experiência no executivo antes. Também não tinha quadros, não tinha partido. Aí ele foi buscá-lo nas Forças Armadas, além de ter havido prometido maior presença dos militares no seu governo durante a campanha. E aí ele foi testando. Agora, é da essência de qualquer governo populista como o atual a concentração radical de poder na figura do grande líder. Para políticos de partidos é muito difícil se submeter como deseja o Bolsonaro. Veja o que aconteceu com o Mandetta. Teve que sair. Agora, para um general imbuído desses valores, aos quais faz menção o Denis de Miranda, no seu livro A Construção da Identidade do Oficial do Exército Brasileiro, fica muito difícil. E acaba sendo extremamente útil para o governo Bolsonaro, dada a sua natureza. Então, é bom da perspectiva do Bolsonaro, é péssimo para o funcionamento do regime democrático e péssimo para as Forças Armadas no médio prazo. Ou seja, voltamos ao tema inicial da nossa conversa. Qual é a verdadeira vocação das Forças Armadas brasileiras? A defesa nacional? A guerra em caso de necessidade última? Ou participar da política, gerir as relações executivo-legislativo nessas bases descritas aqui nesse documento da Secretaria-Geral do Exército? Então, olha só os dilemas a que chegamos e no meio de uma crise sem precedente na história nos últimos 102 anos. Você se refere à pandemia? Refiro à pandemia. A pandemia solapou as bases do governo Bolsonaro por duas razões muito simples. A pandemia exige consenso político para que haja disciplina social para implementar seja qual for a política de combate à pandemia escolhida pelo governo. E o governo Bolsonaro não é um governo baseado no consenso político. Outra razão pela qual a pandemia solapou as bases do governo Bolsonaro é que esse é um momento de um keynesianismo de guerra. E o ministro da Economia, como nós sabemos, é um liberal da escola de Chicago. Então, exigiria enorme flexibilidade dos atuais governantes se adequar a essa nova crise que acometeu o Brasil e o mundo. E flexibilidade é tudo que não existe no governo Bolsonaro, dada a rigidez pessoal do presidente e a rigidez dos valores dos militares que hoje ocupam postos-chave dentro do Palácio Planalto. Otávio, você acredita que o governo Bolsonaro, que o presidente Bolsonaro chega ao fim do mandato? Olha, eu acho que a situação dele é muito difícil. Aí vou reiterar o que
meus colegas têm dito nos últimos dias, né? Isso é óbvio, né? A pandemia desmobilizou a oposição e deu tempo para Bolsonaro organizar um arremedo de base política defensiva para evitar um processo de destituição legal. Então, ele vai sobreviver nos próximos meses, certamente, apesar da ansiedade de vários setores da oposição. A questão da conclusão do mandato dele vai se colocar de forma aguda, uma vez encerrada a emergência. Pela inversão desses fatores, a oposição vai poder se mobilizar nas ruas, a economia estará numa situação catastrófica, será possivelmente a maior recessão da nossa história, e o Brasil também está isolado politicamente no mundo, com exceção da sua relação com a Casa Branca. Não sabemos quem será o novo presidente norte-americano a partir de novembro desse ano. Todos esses fatores podem, eventualmente, se juntar para a abertura de um processo de suspensão, de afastamento do presidente Bolsonaro, sem falar das questões legais que envolvem o presidente desde a demissão do Moro e que envolvem também seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro e o 02, né? O vereador aqui no Rio de Janeiro, o Carlos Bolsonaro. Pois é. A maneira... Agora, é importante dizer o seguinte, voltando à questão das Forças Armadas. Se as Forças Armadas não tivessem no governo, a probabilidade de queda do Bolsonaro seria muito maior. Porque a enorme presença delas, ainda que não tenha sido oficialmente ratificada pelo alto comando do Exército, age como um fator de dissuasão às forças de oposição. As forças de oposição não sabem qual será a posição das Forças Armadas. E as Forças Armadas, como você sabe, né, os oficiais pilotam caças de combate, tanques de guerra e fragatas que carregam mísseis, né? Então, é por isso que o fator de dissuasão existe. Michel Temer e Itamar Franco eram políticos muito velhos e, cada um à sua maneira, extremamente hábeis e souberam negociar o seu lugar para um pós-impeachment. O general Mourão aparentemente não está sabendo fazer isso, se é que esteja tentando fazer isso. E aí vem uma pergunta já encaminhando para o final, que é o seguinte. Tudo indica que o número de mortes vai aumentar muito. O Brasil é um forte candidato, segundo a maior parte dos epidemiologistas no mundo, a ser o recordista mundial em mortes absolutas. Isso mesmo descontando a imensa subnotificação por conta de Covid-19. Nós vamos ter aquilo que você descreveu e que a maioria dos economistas descreve como a mais grave crise econômica, se não da história do Brasil, certamente desde os anos 20 e 30. Uhum. Esse é exatamente o tipo de cenário que a história recente do Brasil parece nos dizer vai acontecer um impeachment. Só que a maneira como eu via isso até alguns meses atrás era, se por acaso houver uma crise que leva o presidente Bolsonaro a um impeachment, não há o que temer em relação ao Exército, porque, afinal de contas, o vice-presidente é um general. Eles estarão no poder. E eles serão, inclusive, com a possibilidade de ser um candidato à reeleição no caso de o governo dar certo. Exatamente. Em geral, governos após desastres tendem a dar certo, porque não é muito difícil você sair do buraco, né? Só que o posicionamento de todos os generais, e mesmo do general Mourão, no artigo que ele escreveu no Estado de São Paulo, parece ser o posicionamento de generais que vestiram por completo a camisa de um presidente que, de fato, só essa disciplina e essa fidelidade canina ao comando faz sentido, porque, afinal de contas, esses homens são extremamente bem educados e eles certamente têm consciência de que eles estão lidando, no mínimo, com um presidente muito atípico, muito caótico no seu processo decisório, muito pouco técnico no seu processo decisório.
Um presidente muito reativo, quer dizer, todas as qualidades que fariam qualquer um ser um oficial de quinta se estivesse nas Forças Armadas. E, no entanto, eles parecem ser extremamente fiéis. Você acha que nós devemos ter algum tipo de temor em relação a esses generais no caso da abertura de um processo de impeachment pelo Congresso? Olha, eu acho que esses generais deverão apoiar o presidente até o final por todas essas razões que nós discutimos. Mas uma coisa são os generais no Palácio do Planalto, outra coisa é a posição do Exército, que é dada pelo alto comando, pelo comandante do Exército. Então, e já ficou claro, não apenas em pronunciamentos do comandante do Exército, mas também do ministro da Defesa, que as Forças Armadas não participarão de aventuras que atentem contra a Constituição. Agora, com relação ao que o Bolsonaro vai fazer no momento em que se iniciar o processo de afastamento, aí nós não sabemos exatamente. A gente tem que esperar essas surpresas de um presidente absolutamente reativo e com a personalidade extremamente belicosa. Mas não vejo no momento garantia de êxito para aventuras que atentem contra a Constituição. Se dependermos radicalmente da posição oficial da instituição Exército. Agora, por conta disso, dessa lealdade, dessa disciplina dos generais que estão no Palácio Planalto, eu acho difícil um rompimento, uma ruptura como houve com o Mandetta, com o Moro e com o Tait recentemente. Não deverá partir deles ações desse tipo que vimos com esses 3 ministros demitidos, 2 demitidos e um que se demitiu recentemente. Então deixa eu te fazer uma pergunta final. A história do Exército no século XX é uma história, na primeira metade do século XX, de quarteladas constantes. Você teve, nos primeiros 10 anos da República, Mas uma guerra civil, encouraçados apontando canhões para a capital federal. A gente teve a revolta dos sargentos, a gente teve o tenentismo, a gente teve envolvimento de militares tanto na intentona comunista quanto na intentona integralista. Nós tivemos, até os anos 50, oficiais inferiores e suboficiais e tudo mais fazendo levantes acontece a toda hora. E num determinado momento, ainda antes de 1964, isso acaba. E parece que o Exército consegue, não só o Exército como as outras forças também, consegue impor a hierarquia. Em um determinado momento da nossa conversa, você citou a hipótese de o presidente contar com suboficiais. Imagino que você estivesse referindo a tenentes, sargentos, talvez capitães. Imagino que não majores, mas outros oficiais. A gente já teve um flerte disso no Ceará, mas não apenas com policiais militares, né? E, de fato, essa turma, entre as forças militares, tanto policiais quanto nas forças, é extremamente bolsonarista. Sim. Você vê a possibilidade de quarteladas, você vê esse tipo de risco? E como você acha que os generais, mesmo os generais palacianos, poderiam reagir a um presidente, mesmo que indiretamente, insuflando esses movimentos? Olha, o potencial de que setores subalternos das Forças Armadas se manifestem politicamente existe. Agora, ontem, não sei se você viu, foi publicado um artigo no Valor relatando uma pesquisa sobre a opinião desses oficiais de mais baixa patente. Não vi. É uma pesquisa muito interessante, ela está aqui. O título dela é Militares de Baixa Patente não endossam golpismo. Foi publicada no Valor. E aqui
só a primeira linha diz assim: militares de baixa patente que votaram em massa no presidente Jair Bolsonaro em 2018 e que constitui a ampla maioria do contingente das Forças Armadas estão divididos em relação ao seu governo e em relação à perspectiva de voltar a apoiá-los nas próximas eleições. É essa avaliação repetida por integrantes de associações de militares ouvidos nos últimos dias pelo Valor. Então, finalmente, nós começamos a ter informações sobre as preferências dos militares. E aí vemos que não há um apoio consensual ao governo Bolsonaro e muito menos aventuras que queiram promover o fechamento do Congresso ou do Supremo Tribunal Federal. Então há uma boa notícia aqui. E o que é que fariam os generais no Palácio Planalto diante disso? Olha, o maior temor de um oficial é não ser obedecido pelos seus subordinados. Isso está escrito na Constituição. As Forças Armadas são instituições nacionais baseadas nos princípios da hierarquia e da disciplina. Ou seja, se isso começar a acontecer, a integridade das Forças Armadas estará em jogo. E aí eu acredito que esses generais se pronunciarão a favor da manutenção da disciplina e de não aceitar esse tipo de insurreição. Agora, uma coisa é o que se fala apenas retoricamente. Outra coisa é as ações que serão tomadas. E aí, não sabemos, né? Nesses casos, tem que haver punição. Se não houver, vamos repetir a história dos últimos anos. É isso que o David Pine-Burling e o Rafael Martins chamam de estratégia de baixo custo. E que pode ajudar a pacificar uma situação no curto prazo, mas no longo prazo permite novamente o renascimento do salvacionismo militar. E, de fato, para o regime militar, um dos seus grandes desafios no seu começo foi acabar com as brigas políticas e as divisões que existiam nas Forças Armadas, né? O general Castelo Branco, primeiro presidente do regime, patrocinou reformas muito importantes nesse sentido, mas a pacificação definitiva só viria a partir da segunda metade da década de 70. Então, durante todo esse período, a integridade das Forças Armadas como instituição militar esteve em jogo. E essa dura experiência afetou o alto comando e influenciou o desejo de encerrar o regime militar. Vai ser muito triste se nós repetirmos essa história novamente, de divisões das Forças Armadas com consequências políticas desastrosas, tanto para a democracia quanto para as Forças Armadas como instituição que tem o papel vital na defesa nacional. Você tem razão. Eu falei que a coisa tinha meio que terminado nos anos 50 e o próprio presidente Bolsonaro é um que ensaiou uma quartelada, né? Exatamente, e motivou o general Geisel, que já estava aposentado na época, a dizer, num livro publicado pela FGV, que Bolsonaro era um mau militar. Agora, outra coisa importante, Pedro, é dizer o seguinte: o Brasil, o sexto maior país do mundo, não sei hoje como está o tamanho da nossa economia por conta da desvalorização, mas acho que ainda somos uma das 10 maiores economias do mundo. Somos. Com grandes interesses e responsabilidades internacionais. Um país com essa dimensão, 211 milhões de habitantes. Não se discute defesa nacional no seu sentido estrito, de saber se as Forças Armadas estão preparadas para atuar em conflitos bélicos, para defender as fronteiras nacionais ou para apoiar a política externa brasileira. Não se discute mais isso. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que hoje a população e as elites percebem as Forças Armadas como ator político doméstico. E isso é trágico para as Forças Armadas. O que me impressiona é não haver a preocupação pública a respeito disso. E o que aconteceu no final de 2010, no final do segundo mandato do Lula, foi algo muito importante para as Forças Armadas e para a defesa nacional. O envolvimento dos civis, a participação de acadêmicos e de políticos na elaboração da política de defesa fortaleceu politicamente a defesa nacional e o desejo de modernizar as Forças Armadas. Tudo isso está se perdendo desde
de que as Forças Armadas entraram em massa na arena política novamente. Isso tem que ser dito. Não está presente novamente no debate político brasileiro. Que Forças Armadas nós temos em termos de preparo para a guerra, se há esse enorme número, esse grande número de generais envolvidos em relações executivo-legislativo, saúde pública, educação, infraestrutura. Isso é o quê? Nossas Forças Armadas são o quê? São a guarda pretoriana? Essa pergunta tem que ser feita pelos jornalistas também, quando entrevistarem os generais da ativa e da reserva que estão no Palácio Planalto, no Ministério da Defesa e nas três forças. Otávio, eu saio da nossa conversa com uma certa ambiguidade. Por um lado, um pouco mais otimista com o futuro da democracia brasileira, mas por outro, com uma certa impressão de que o trabalho de reconstrução vai ser demorado, vai ser longo. Vai ser longo e é fundamental haver reflexão dos civis, dos líderes partidários. Porque qual é a posição dos líderes dos grandes partidos hoje em relação à presença dos militares na política? Foi tudo naturalizado, foi aceito. Tudo bem, tem legitimidade democrática, foi prometido pelo candidato eleito em 2018, mas cria uma série de problemas para a democracia e para as Forças Armadas, como nós estamos discutindo aqui há mais de uma hora. Os líderes partidários têm que começar a estudar essa questão e se pronunciar. Senão vai ser essa estratégia de custo baixo novamente, tudo improvisado. Na hora que há um conflito entre o ministro da Defesa e o alto comando, vai perder o ministro da Defesa. E essa história vai se repetir novamente, como se repetiu várias vezes ao longo do período republicano. Otávio Amorim Neto, muito obrigado pela conversa. Obrigado a você, Pedro.